O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, rejeitou o pedido para intimar Flávio Dino, ministro da Justiça, para explicar críticas feitas às urnas eletrônicas entre 2009 e 2014. O pedido foi protocolado no início dessa semana pelos deputados Maurício Marcon, do Podemos, e Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto e Carlos Jordi, do PL. Na decisão, Barroso disse que não é competência do STF pedir explicações de uma fala que configuraria crime de natureza civil e que não há, na petição inicial, qualquer menção de dúvida sobre as falas de Flávio Dino. Consta, até pedir para a produção resgatar um vídeo antigo do Flávio Dino que andou circulando aí pelas redes sociais ultimamente, mas só um detalhe aqui para a nossa audiência, né? O relator do caso no STF é o ministro Cássio Nunes Marques. Mas essa decisão monocrática foi tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que é vice-presidente do tribunal, porque o Supremo está em regime de plantão por conta do recesso. Só um dado que eu achei curioso trazer aqui. Pois é, né? E eu mencionei isso mais cedo, e é curioso que no Brasil... Bom, primeiro tá tudo em casa aí, né? O Barroso e o Flávio Dino eram justamente os dois estavam juntos quando o Barroso disse o que disse e abrimos o programa falando sobre isso. Agora... O próprio Supremo criou a figura do flagrante perpétuo com base no vídeo lá do Daniel Silveira. O que fica muito claro é que no Brasil não importa o que é dito ou o que é feito, apenas quem diz ou quem faz. Então vamos lá, a Simone Tebet já desconfiou das urnas, Joyce Hasselmann, uma turminha do MBL, Valdir Damu, do PT, já, aliás, falou coisas muito duras em relação ao Supremo. O Lula já desconfiou das urnas e que foi alvo de fraude eleitoral. O Requião e o PDT, que ingressou com o caso que resultou na inelegibilidade do Bolsonaro, o Ciro Gomes, todos eles já pediram voto impresso. O site do STF tinha lá um videozinho bem didático desmistificando a história de que o voto impresso era a volta do voto de papel em cédula, coisa que durante a votação, a tentativa de votar a PEC no Congresso, o próprio Barroso esqueceu e junto com a imprensa toda deram a entender que era a volta do papel, da cédula. Então, é muito escancarado no Brasil que tem um lado que tem salvo-conduto. Pode falar o que quiser, fazer o que quiser, que eles não vão ser importunados. Quando tiverem que lembrar do foro privilegiado, vão lembrar. E tem outro lado que, mesmo que não tenha foro privilegiado coisa alguma, não tenha feito nada, não tenha nem falado nada criminoso, pode ser arrastado para inquérito ilegal, pode ter conta bancária congelada, passaporte cancelado, empresário pode ter Polícia Federal às 7 da manhã, 6 da manhã na sua casa por causa de um emoji. Então, está muito evidente isso no Brasil já, Paula. Existe uma turma que pode tudo, aos amigos todos os benefícios e privilégios e blindagem, e aos inimigos, antes fosse a lei, como dizia a máxima no passado, né? Aos inimigos, o arbítrio, a perseguição, a censura, o congelamento das contas bancárias, a ilegalidade suprema. Bom, a nossa produção já encontrou os vídeos do Flávio Dino, vamos exibir aqui antes do Carlos Cauti comentar. Um ano atrás, como relator da reforma eleitoral, parecia premonição, eu dizia, acolhendo uma proposição do PDT, de que havia necessidade de aprimorar o sistema de urnas eletrônicas no Brasil. E essa eleição, a qual eu vivenciei um ano depois, quer dizer, há um ano atrás eu já pensava assim. E hoje tive a oportunidade, não gostaria de ter tido, mas tive a oportunidade de ser vítima de um processo que precisa ser aprimorado, precisa ser melhor auditado, precisa ser melhor acompanhado, que é o sistema das urnas eletrônicas. Como é que se dá a votação eletrônica? O senhor ficou em segundo lugar na eleição aqui para governador do Maranhão, por uma diferença mínima. Eu te pergunto, o senhor acredita que houve fraude? Houve várias modalidades de fraude, algumas já identificadas pela Justiça Eleitoral, pelo Ministério Público, pela imprensa, já foram anunciadas. E nós estamos, nesse momento, numa atitude de aguardar a ação dessas instituições, porque são fatos documentados, públicos e notórios, que abrangeram todo o período da propaganda eleitoral, com a distribuição de vantagens indevidas, a chamada compra de votos, meios ilícitos de propaganda, tudo isso podendo influenciar o resultado da eleição.
Carlo Cauti, nosso repórter especial aqui da Revista Oeste, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Quero te ouvir em relação aí a esses vídeos, né, do ministro Flávio Dino que estão circulando nas redes sociais e vou ler de novo um trechinho da decisão do ministro Barroso para rejeitar esse pedido para intimar o ministro Flávio Dino, quando ele diz o seguinte, que não é competência do STF pedir explicações de uma fala que configuraria um crime civil e que não há na petição inicial qualquer menção de dúvida sobre as falas de Flávio Dino, que ele não teria duvidado aí do sistema eleitoral. E aí, Carlo? Paula, primeiramente, boa noite a Ana, boa noite, Rodrigo. É o mesmo Flávio Dino, é o mesmo ministro que estava no evento da UNE, então, de fato, esse é o problema. Quando são tomadas decisões como essa, acaba sendo um problema da legitimidade dessas decisões, se elas são decisões jurídicas ou são decisões políticas, né? Acaba tendo uma legítima suspeição de que o ministro esteja atuando não de forma jurídica, mas sim de forma política. Então, surge a dúvida, não tanto em nós jornalistas, né, que somos, assim, temos suspeitas por profissão, nós somos pagos por ter dúvidas, mas também na população que assiste o ministro falando com declarações tão contundentes e fora do contexto, né, fora do padrão que se espera para o ministro do Supremo Tribunal Federal e depois tomar decisões, né, desta forma. Inclusive, seria até interessante perguntar para o ministro Alexandre de Moraes se isso também não configura um flagrante permanente, né, como é a doutrina que ele mesmo ele elaborou, ou seja, tendo um vídeo gravado, se isso não é um flagrante que continua se perpetuando ao longo dos anos, tanto quanto o vídeo permanece nas redes sociais. Então, é de fato um problema que o Supremo acaba se delegitimando sozinho quando os ministros, como a gente viu Barroso, como a gente também viu Lewandowski participando do evento do MST, participam, né, atuam de forma política e não jurídica, como se espera, e quando depois eles tomam decisões que envolvem políticos e muitas vezes beneficiam membros do governo, como agora o ministro Flávio Dino, eles perdem legitimidade aos olhos da população e a própria instituição acaba sendo enfraquecida por causa desta atuação muito pouco, eu diria, não sei se é profissional ou institucional, qual das duas é melhor, mas acho que institucional é mais apropriada nesse caso. Pois é, Ana, como lembrou o Carlos, será que na avaliação do ministro Alexandre de Moraes esses vídeos aí podem ser enquadrados no tal flagrante perpétuo, que foi uma criação, uma inovação jurídica, vamos dizer assim? Pois é, boa noite, Carlos. É impressionante, né, a hipocrisia, a diferença, né, eles têm uma diferença para... O que é dito, na verdade, não é só o que é dito, é quem diz as coisas. E isso a gente já viu que é de um... Caiu. Problemas na República Soviética da Califórnia. Diga lá, Consta. É isso aí. Não, é o duplo padrão, né? É o duplo padrão que, veja, a gente tem que lembrar alguns conceitos, dar uns passos atrás para constatar algumas coisas com tristeza que vão acontecendo no Brasil. República, a res pública, a coisa pública, ela pressupõe o quê? O império das leis, a igualdade de todos perante as mesmas leis e o império dessas leis. Isso vai de encontro, né, à visão anterior que prevaleceu em tudo que é lugar no mundo, de tribos, de clãs se digladiando e quem tomasse o poder pela força conseguia impor ao lado perdedor a sua visão de mundo. E para eles havia todo tipo de garantia, de privilégio, né? E para os outros havia a escravidão. Então, o Brasil hoje, eu pergunto ao nosso telespectador, está mais perto de uma república ou de um clã, uma disputa tribal em que a tribo vermelhinha venceu na marra, no grito, né, com muita manipulação e tudo mais, e se protege, né, nessa patotinha, nesse clubinho onde ninguém solta a mão de ninguém. Eles todos estão garantidos, estão protegidos, enquanto que os outros estão sendo perseguidos, destruídos um a um. Qualquer coisa é pretexto hoje em dia para falar em cassação de mandato. Querem cassar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro porque ele falou que o professor doutrinador é igual ao traficante. E todo mundo esqueceu do doutrinador na hora. Querem cassar o deputado Nicolas Ferreira porque usou uma peruca para fazer um protesto dizendo que homem que diz que é mulher não pode entrar no ringue e espancar a mulher.
Então, hoje em dia, não importa o que é feito, o que é dito, vão tentar perseguir um a um aqueles que estão de fora da patotinha. E para isso, vale tudo. Ninguém vai ligar muito para detalhes de lei, né? Porque aí seria a volta da República, das instituições funcionando normalmente, do império da lei, da igualdade de todos perante as mesmas leis. O Brasil não quer saber dessas coisas. Essas coisas dão trabalho para construir. É foco em princípio, é luta árdua, constante, permanente. O Brasil quer saber dessa farra aí, né? Os piratas estão no poder, se locupletando, estão promovendo uma verdadeira pilhagem da coisa pública, o butim da coisa pública. Gleisi Hoffmann veio a público hoje dizer, tá vendo só o que aquele ministro, ex-ministro do genocida, disse numa entrevista? Ela se referia ao Adolfo Saxida, um brilhante economista, aliás, que eu conheço de longa data, dizendo que se o Bolsonaro tivesse vencido, iam levar adiante, sim, a privatização da Petrobras. Horrores, né? Onde já se viu privatizar uma empresa dessas? Precisamos da empresa para permitir que a Odebrecht volte a fazer negócios com a Petrobras. O Brasil está de volta. O Brasil venceu.